episódio 5 começa com o Loki todo perdido após a explosão do tear. Mas sem ter muito o que pensar, ele já dá outra bugada, indo dessa vez parar em um lugar que ele vê ele mesmo. Agora o curioso é que quando ele volta de volta para onde ele estava, ele vai caminhando até aquele mesmo lugar e acaba pegando um livro da AVT e escutando um olá dele. Ou seja, ele viu ele com o livro lá e depois ele foi até lá, pegou o livro e escutou ele que viu ele que estava vendo o livro. Buguei. Para piorar tudo, a AVT começa a desintegrar, mas Loki tem um deslize temporal e vai parar em uma linha ramificada em 1962. Mais especificamente em uma que o Casey está fugindo da prisão mais segura do mundo, Alcatraz. Ou talvez não seja tão seguro assim. Loki até tenta falar com ele, mas como ele não faz ideia de quem ele seja, Loki acaba tendo outro deslize e indo parar em outra linha ramificada agora em 2012, onde aqui a B15 é uma pediatra, mas não importa muito, porque ele não fica muito tempo por ali. Aí é diversos deslizes pelo multiverso, inclusive indo parar aqui em casa, onde eu mostro esse canal pra ele. E adivinha, ele adorou, disse que ia compartilhar com a AVT quando salvasse ela. Porém, no nosso mundo aqui, o mundo não tá acabando. Então seja um herói, se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo. Corta a cena e o Loki vai parar em uma linha ramificada na qual o Mobius é um vendedor de jet ski. Só que aqui é a mesma história, ele vai até o Mobius, tenta falar com ele, o Mobius não faz ideia de quem ele seja e dá uma outra bugada. Dessa vez ele vai parar em 1994, onde o Ouroboros tenta emplacar seu livro. O Loki dá uma explicada ali pra ele, que até entende um pouquinho ali de física, e pergunta se ele consegue retornar pra AVT antes do tiara explodir. O Obi, no entanto, diz que não é possível, porém ele pode tentar controlar aqueles deslizes, que até parece aleatório, mas não são, já que, independente da linha que ele vai parar, ele sempre encontra um de seus amigos. Tendo aqui algumas tentativas de tentar controlá-lo, mas dando muito errado. Então o Obi vai lá, pega uma caneca e explica que talvez se ele reunir a galera toda naquele local, ele consiga retornar para a AVT. Isso porque todo mundo ali tem uma aura temporal, então se ele reunir a galera, vai ter uma aura coletiva e isso pode ser utilizado como coordenada para ele retornar para a AVT. Ah, só tem um pequeno detalhe, ele precisava ali de um tempad para fazer isso, mas pelo Loki ter o manual da AVT no bolso, ele deixa pro Obi e, claro, tem mais um deslize. Dessa vez ele retorna novamente pro universo do Mobius e tenta recrutar ele. Chegando lá, conta sobre a AVT e nisso o Obi aparece por ali usando o tempad que ele construiu em 19 meses. Nisso os três entram no portal e facilita muito as explicações, já que o Mobius vê ele mesmo do passado e depois o Loki dizer que os filhos dele vão acabar morrendo se ele não ajudá-los, ele diz que vai, porém tem que retornar exatamente naquele momento do tempo para não deixar os filhos sozinhos. Após isso, é um recrutamento atrás do outro até reunir a galera toda, ou melhor, quase toda, porque ainda falta uma integrante. Troca a cena e Loki vai até Sylvie falar com ela. Diferente dos outros, ela sabe quem ele é e sobre a explosão do tear. Para conversar melhor, ela leva ele até um bar. Ela fala que tá muito feliz, que finalmente os amigos dele lá estão tendo uma vida e que não vai ajudar também, já que ela tá tendo a oportunidade de viver. Enquanto Loki, por outro lado, diz que precisa fazer isso para ter seus amigos de volta. Ou seja, que os dois estão sendo meio egoístas, porque na parte dela, ela tá tipo, não vou salvar o multiverso para viver minha vidinha, enquanto ele tá, eu vou tirar meus amigos, independente se eles têm vida boa ou não, para poder ter um propósito e não ficar mais sozinho. Mais tarde, Sylvie vai curtir uma música quando do nada sua terra começa a desintegrar. Na parte do Loki, ele retorna pro pessoal e manda todo mundo embora, dizendo que não tem mais por que eles tentarem salvar a AVT. Porém, é aí que a Sylvie aparece falando que as ramificações estão morrendo e antes de conseguirem executar qualquer plano, a Terra por ali começa a desaparecer também. Fazendo com que o Loki seja o último no local e foque todo o seu poder, conseguindo assim controlar o deslize e não só voltar no tempo para quando a Sylvie chegou ali, como retornar para a AVT antes do tear explodir. O que faz com que nós chegamos ao fim do episódio 5 e ele receba uma nota T, de tá tudo desmoronando. O episódio final começa logo após Loki conseguir retornar à AVT controlando seu deslize temporal. Na hora ali ele espera o Victor ir lá e virar picadinho de novo para ir até o Obi e perguntar o que eles fizeram de errado. E o Obi diz que eles demoraram demais. Aí começa a ter diversas tentativas, desde já chegar mandando o Victor descer até retornar um pouco mais para o momento em que o Victor e o Obi se conhecem. Só que dessa vez o Loki pede que o Obi ensine tudo o que ele sabe sobre mecânica, física e engenharia.
vida, passando assim alguns séculos de aprendizado para no fim ele ganhar um tempo construindo ele mesmo um multiplicador. Aí é a mesma lógica, ele volta mais um pouco, pega o Timely e já manda ele direto com o multiplicador em mãos. E diferente das outras vezes, dessa vez dá certo e eles conseguem aumentar a capacidade do tear. Ou talvez não tenha dado tão certo assim, porque o tear continua sobrecarregando devido à infinidade de ramificações que estão sendo criadas. Ou seja, com o multiverso se ramificando cada vez mais, é impossível conseguir comportá-lo. Corta a cena e Loki retorna para o momento em que a Sylvie ia matar aquele que permanece. Ele já chega na hora tentando convencê-la a não mandá-lo de arrasta pra cima, só que não consegue, tendo aqui algumas brigas entre os dois, e só parando quando aquele que permanece para a Sylvie no tempo. Ele fala pro Loki que sabe sobre os deslizes temporais, sabe sobre sua variante, o Victor Timely, e que também deixou a Sylvie matá-lo porque isso permitiu com que o Loki pudesse se deslocar no tempo. Agora, o que ele não esperava é que o Loki já sabe parar o tempo e essa não é a primeira vez que eles estão tendo essa conversa. Partindo pro que importa, aquele que permanece conta que o tear tem meio que um sistema de segurança que apaga todas as ramificações que não deveriam existir. Ou seja, todas são apagadas menos a linha do tempo sagrada, dando duas opções para Loki. Uma é destruir o tear e começar uma grande guerra contra todas as suas variantes, que possibilitaria possivelmente no fim de todos, ou a outra é apenas matar a Sylvie e juntos os dois protegerem a linha do tempo. Troca a cena e Loki retorna para o dia que ele conheceu Mobius. Ele conta que já sabe tudo sobre EVT e faz uma pergunta: como ele decide quem deve ou não deve ser podado? Mobius conta a história do dia em que ele e Renslayer foram mandados ao Mar Negro para podar uma variante que causou 5.000 mortes. O problema mesmo é que quando ele chegou lá, ele hesitou, porque aquela variante era apenas um menino de 8 anos. No entanto, a Renslayer podou ele, porque ela conseguiu entender que por mais difícil que seja, isso deveria ser feito. Após essa conversa, Loki vai falar com Sylvie. Ele conta ali sobre tudo e sobre suas duas opções, e a Sylvie faz uma pergunta para ele: se ele quer ser o Deus quem vai tirar o livre-arbítrio de todos. O que faz ele entender na hora que a melhor opção é substituir aquele que permanece por algo melhor. Voltando assim mais uma vez para AVT, só que não deixando o Victor ir, e sim ele é quem vai. Porque no caminho até lá, ele se torna um verdadeiro Loki, destruindo o tear e juntando as ramificações ele mesmo. Ou seja, a partir de agora é o Loki quem vai cuidar das linhas do tempo. E aí já vem uma ideia, porque se continuar os planos para Guerras Secretas, podia ser ele quem ia juntar o pessoal. Tipo, ele vai na ramificação dos X-Men, traz o Wolverine, do Hugh Jackman, vai nos Homem-Aranha lá e traz o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e assim por diante. No fim, a AVT volta a funcionar com a galera religando a Senhorita Minutos. Arquivos surgindo com o avistamento das variantes daquele que permanece, inclusive uma que foi vista no Reino Quântico, que sabemos que não é uma das mais fortes, já que perdeu para as formigas. A Renslayer vai parar no limbo após ser podada, e na parte do Mobius ele decidiu pegar umas férias prolongadas e ir para a Terra, onde apenas quer deixar o tempo passar. E claro, tudo isso sendo visto por possivelmente o ser mais poderoso de todos, o grande deus Loki. Chegando assim ao fim da temporada e ele recebendo uma nota S, de sacrifícios devem ser feitos por um bem maior. E dá uma outra bugada.